na segunda palestra do Seminário de Liberdade Religiosa nos Países Lusófonos. Meu nome é Bernardo Pablo e aqui cumprimento a todos os que nos estão assistindo em nome das organizações que estão levando este evento até vocês. O CEOLIR, da Universidade Federal do Tocantins, o Centro de Estudos Organizacionais, Instituições Democráticas e Liberdade Religiosa nos Países Lusófonos, a J. Reuben Clark Law Society do Distrito Federal, a OAB do Amazonas, a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Distrito Federal, Observatório de Liberdade Religiosa e o Centro de Estudos de Religião, Religiosidades e Políticas Públicas. Também o Observatório pela Democracia e Direitos Humanos, essas últimas duas instituições da Universidade Federal do Amapá. Também tem a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, IRLA, em sua sigla em inglês. E dando continuidade ao nosso seminário, que tem a proposta de trazer a temática da liberdade religiosa, primeiro sob a perspectiva de várias modalidades do conhecimento, de várias áreas do conhecimento, seja da sociologia, das ciências sociais, do direito, e neste momento nós vamos tratar da perspectiva da psicologia, com profissionais de altíssimo nível. E aqui eu gostaria aqui de apresentar a professora Marta, quem conversará conosco, a professora Marta Helena de Freitas, doutora em psicologia pela Universidade de Brasília em 2002, com pós-doutoramentos em psicologia da religião pelo Department of Religious Studies, School of European Culture and Languages, psicologia intercultural pela University of Trent at Canterbury, United Kingdom, em 2011 e 2012, pelo programa doutoral em psicologia da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, em Portugal, em 2014 e 2015, e antropologia da religião pelo Alistair Hardy Religious Spirit Center, University of Wales, Trinity University, St. David, Lampeter, United Kingdom, que ela está em andamento, inclusive ela vai nos contar, está transmitindo desde a França, vai nos contar ali, pode até no início, pode nos contar um pouquinho como é que está a situação ali de quem está vivendo a segunda onda do coronavírus. Ela é graduada em Psicologia e licenciatura em Psicologia, mestre em Psicologia Social e da Personalidade, ambos pela Universidade de Brasília. Professora adjunta da Universidade Católica de Brasília e atua hoje no programa de mestrado e doutorado em Psicologia. Tem experiência na área de Psicologia Clínica e atua como docente e pesquisadora com produções técnicas e bibliográficas sobre os seguintes temas: psicologia da religião, tanatologia, gerontologia e psicodiagnóstico de Rorschach. Depois a professora Marta me corrige. Fenomenologia e formação em psicologia. Membro catedrática da Unesco da Juventude, Educação e Sociedade, na condição de lector. Coordenadora da Comissão de Psicologia e Religiosidade no CRP1, foi lá que nós nos conhecemos, ela foi coordenadora ali na Comissão de Psicologia e Religiosidade, e às vezes os nossos participantes podem pensar, bom, o que a psicologia tem a lidar sobre essa temática de religiosidade, laicidade, né? E é um tema super candente, às vezes até a professora Marta tem que quebrar barreiras, ela e
os discípulos e discípulas dela têm que quebrar barreiras, porque muitas vezes os psicólogos observam a religiosidade e a psicologia como assuntos separados, e a professora Marta, justamente em seus estudos, mostra esses vínculos e mostra a possibilidade de existir esse tipo de conexões também. Gostaria também de destacar que a professora Marta tem várias publicações, ela certamente falará, ela trabalha muito os conceitos de religião, religiosidade, e também a questão, às vezes, pensando, bom, o que pode, por exemplo, ter de laicidade, de intolerância religiosa, por exemplo, na psicologia, que se possa debater. Eu me lembro, na comissão, às vezes se conversava, bom, sobre a situação, muitas vezes anunciada, e que gera conflitos na comissão de ética sobre aqueles, como é que se diz, propostas de tratamento, de reversão de homossexualidade, como é que lidar quando, por exemplo, o paciente leva a religiosidade para o consultório e, às vezes, o psicólogo tem uma religiosidade diferente, como é que se dá essa relação entre paciente e psicólogo. Então, sem dúvidas, a psicologia enfrenta essa questão, eventualmente, da laicidade, do combate à intolerância religiosa, e é um tema candente e atual dentro da psicologia. Inclusive, o Conselho Federal muitas vezes tem se engajado nessa temática. Assim que, sem mais delongas, com nossos agradecimentos à professora Marta, passarei a palavra, lembrando a todos que, ao final da apresentação da professora Marta, para quem nos acompanha pelo YouTube, pode mandar no chat do YouTube, pode nos encaminhar as suas perguntas, suas colocações, que nós repassaremos à professora Marta, e também podem nos contar de que cidade estão nos assistindo. Assim que, mais uma vez, professora Marta, muito obrigado, e também tenho que registrar rapidinho aqui o agradecimento ao doutor Anderson, que está cuidando aqui de toda a parte logística aqui da transmissão. Obrigado, professora Marta, a palavra é sua. Bom, muito bom dia, muito obrigada, uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta manhã aí do Brasil, aqui na França é início de tarde, né? E aí, meio da manhã. Quero agradecer ao Dr. Pablo, ao Dr. Anderson, né, pelo convite, dessa oportunidade de refletir em torno dessa temática tão relevante, tão atual, tão incandescente, né, e tão relevante no contexto contemporâneo. E parabenizar pela iniciativa, né, é muito bonito ver essa quantidade de instituições solidárias organizando um evento, não é, em torno dessa temática e congregando os países lusófonos, né, de uma maneira que integra, né, e atravessa oceanos, né, integra ideias, integra as pessoas, integra países. Né? Mais do que nunca estamos precisando muito de iniciativas assim solidárias e integradoras. Então, eu falo, como o Dr. Pablo bem apresentou aí, né, de onde que nos situamos, né? Eu quis começar dizendo de onde nos situamos para falar sobre esse tema, né? Esse tema que eu intitulei Religiosidade e Laicidade, Destinos Contemporâneos de uma Falsa Dicotomia. Então, acentuo aqui o falso ao longo da minha fala, né? Quero deixar claro por que estou chamando de falsa dicotomia. Então, eu falo da psicologia, não é? Minha formação é em psicologia, eu trabalho hoje, a minha principal linha de pesquisa é psicologia da religião, trabalho com referencial fenomenológico, não é? Que nasce lá com a filosofia fundada por Edmund Husserl, e trabalho principalmente com esse tema visando as suas relações com a saúde mental, o impacto da religiosidade, da espiritualidade, da religião sobre a saúde mental. Né? E tenho trabalhado há muitos anos com estudantes e profissionais de saúde, principalmente os da psicologia.
E foi assim, então, que eu me adentrei com mais profundidade ao tema da laicidade também, né? Eu sou brasileira, trabalho na Universidade Católica de Brasília já há cerca de 30 anos, e estou nesse momento na França, né? Desenvolvo aqui uma pesquisa que, na verdade, envolve coleta de dados no Reino Unido, né? Um doutorado na Universidade de Wales, Trinity St. David, mas vim aqui para a França em julho para ficar só um período, integrando com as atividades que eu estava desenvolvendo, mas em função da segunda onda da pandemia, eu precisei ficar na França mais tempo, não tive como voltar para o Wales, né? Na verdade, daqui agora eu volto para o Brasil no mês que vem. Então, estou situada nesse contexto, e é desse contexto, então, que eu estou falando hoje, né? Tanto do ponto de vista de localização física, quanto também de localização das minhas ideias, né? Das minhas reflexões. Eu gostaria, coerentemente, né, com essa proposição da fenomenologia, de iniciar pela definição dos termos e resgatando esses termos desde as suas origens, né? Então, embora no título da fala laicidade vem em segundo ponto, religiosidade vem em primeiro, eu gostaria de começar com a definição e com as origens, né, o resgate das origens etimológicas da palavra laicidade e os seus desdobramentos no decorrer da história, né, e até chegar no seu uso contemporâneo. E aí, no segundo momento, então, retomar o termo religiosidade e suas relações com religião, com a espiritualidade e com a religião. E aí, então, após trabalhar esses termos, aí nós vamos à minha tese, né, aonde eu me refiro a essa falsa dicotomia entre laicidade e religiosidade, né? Para a minha exposição, eu vou contar aqui com um trabalho realizado pelo professor Geraldo Paiva, não é? Que publicou um capítulo num dos livros organizados pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, que eu achei muito interessante e trouxe uma contribuição muito importante para refletirmos em torno desse tema, não é? Então, o professor Geraldo Paiva faz um resgate das origens do termo laicidade. Então, ele se refere à laicidade como um termo que evoca uma família de palavras, né, com passados bem remotos, mas, ao mesmo tempo, combinando com rebentos bem novos, bem recentes, né? E hoje, então, ela é uma palavra um tanto globalizada e ocidentalizada, e em torno dela, né, se articula uma série de outros termos. Esse termo, então, de acordo com a sua origem etimológica, vem do grego laikos, que lá, originalmente, entre os gregos, se referia àquilo que é do povo, o laos, né? Mas, no latim clássico, que sofreu assim muita influência da Igreja Católica, né, no contexto ali do latim clássico e sobre a influência da Igreja Católica, esse termo, que inicialmente era aberto, povo, o que é referente ao que é do povo, passou a significar povo de Deus, né? Então, o termo laicos passou a significar povo de Deus e logo depois, né, ainda bem na origem lá do termo, mas um pouco mais adiante, ele passou a designar aquela parte do povo de Deus que não compunha os dirigentes, os ministros ordenados, ou seja, o clero, né? Então, se criou aí a dicotomia entre laicos, o povo de Deus que não faz parte do clero, e cleros, que seria aqueles que fazem parte do clero, e lembrando que também o termo clero vem do grego kleros, que originalmente significava sorte, propriedade ou herança. Então, aí se instalou a dicotomia entre laicos e cleros, e a gente vê claramente uma dicotomia entre aqueles que compunham a corporação institucional da igreja e aqueles que não compunham. Então, a dicotomia aí é essa, né?
mas esse povo continuava sendo de Deus, né? Mas só que fez uma diferença aí de lugar que se ocupa nessa escala hierárquica, né? Ok, então, continuando, essa dicotomia, ela passou por uma série de vicissitudes nas línguas latinas, não é? E especialmente, inicialmente, no francês, e depois foi herdado pelo português, né? E aí vai para os países lusófonos, né? Então, o termo laico, né, e os seus derivados, e essa derivação começa lá desde o século XIII, vem até o século XX, né? E então esse termo e os seus derivados e o contraste que se fez aí com o clero, eles se firmaram então na linguagem dentro da cultura ocidental cristã, numa relação inescapável com o catolicismo, né? E aí o Geraldo então lembra que é interessante conhecer isso para a gente se dar conta de que certas realidades fundamentais elas traem até hoje a sua origem religiosa. E fora disso, ela perde referências importantes. Mais tarde eu vou falar da amnésia, não é? Isso aqui também faz parte de uma certa amnésia. Usa-se o termo laicidade, crente de que não tem nada a ver com religião e religiosidade, né? Mas na história mais recente, né? Essa família de laicidade, tudo que foi incorporado ao longo do tempo, constituiu-se na França, na esteira do iluminismo, que reivindicava o primado absoluto da razão, e do anticlericalismo, que vinha contrapor-se àquele domínio excessivo da igreja na esfera política e, por decorrência, na educação e na cultura. E é importante a gente lembrar que aqui, né, caracteriza quase que um ressentimento a esses abusos da instituição enquanto Igreja Católica, que na Idade Média até o Renascimento era a única instituição transnacional organizada regionalmente, mas centralizada em Roma, que era dotada de um sistema jurídico, detentora de conhecimento universitário e legitimadora da autoridade dos príncipes. Então, essa relação direta da igreja com um poder que era tão grande e que influenciava diretamente em tantas esferas, né, intimamente ligado ao político e com esse grau de centralização, promoveu uma série de abusos mesmo de poder e da autoridade que gera um ressentimento e um movimento na direção da libertação da opressão que isso muitas vezes significou, não é? Então, continuando, essa história foi fazendo com que surgissem muitos termos, né, ligados à palavra até a contemporaneidade, que faz referência aí ao nascimento desse termo dentro da França, não é? Como decorrência do iluminismo e do anticlericalismo, e que então define a laicidade, e essa é a definição contemporânea, como um princípio de separação da sociedade civil e da sociedade religiosa, de maneira que o Estado não exerça nenhum poder religioso e nem as igrejas nenhum poder político. Ou seja, são esferas separadas, não é? E essa influência da cultura francesa no Brasil, ela se fez ver, né, também no decorrer da história, logo de imediato, após a proclamação da República, né, por influência dos literatos, dos militares que assimilavam, né, também dessa cultura francesa, a Constituição Brasileira de 1890 declara a separação institucional entre o Estado e as religiões, e devendo, então, a partir daí, o Estado democrático assumir-se como garantidor da igualdade e da liberdade, inclusive religiosa, de todos os cidadãos. Então, laicidade promove simultaneamente a separação da igreja e do poder político, mas, ao mesmo tempo, também com o objetivo de garantir a liberdade e a igualdade, inclusive religiosa.
É claro que isso, né, tem passado por vicissitudes históricas, ao longo do seminário isso será abordado, não é? Essa Constituição foi modificada em 1934, incluiu aí o ensino religioso nas escolas, mas ainda continuou muito ligado, né, à influência da Igreja Católica. Bom, eu acho que essa definição contemporânea é a definição que a gente toma hoje quando fala em laicidade. Só que, ao mesmo tempo, a laicidade hoje ela é lida como oposição à religiosidade, não é? Então, essa dicotomia, é por isso que eu estou dizendo que essa dicotomia entre laicidade e religiosa é falsa, porque a dicotomia não é propriamente entre a noção de laicidade, que nós vimos agora, e a religiosidade. A dicotomia se verificou, desde o início, nas esferas da experiência de domínio e de opressão. Essa é a dicotomia, o domínio e a opressão. Então, vamos retirar aqui a relação com a igreja, para que a igreja não seja usada, a palavra de Deus, vamos dizer assim, entre aspas, seja usada a serviço da opressão, e nem o Estado usar a igreja para oprimir, não é? Então, o que está em jogo aí na dicotomia é o domínio e a opressão, não propriamente a experiência genuína de ser religioso ou não. Isso é importante da gente distinguir. E aí eu agora quero entrar no conceito de religiosidade justamente para a gente entender melhor essa minha tese, né? Que eu estou dizendo aqui, que eu estou defendendo aqui, né? E aí eu vou me ancorar, para apresentar esses conceitos, eu vou me ancorar em 3 proposições husserlianas, né? O de retorno às coisas mesmas, ou seja, né, Husserl defendia a qualificação das formas sensíveis, da experiência genuína em causa no mundo da vida, né? Então, é a experiência da pessoa com ela mesma e com o mundo, né? Antes da gente aplicar categorias filosóficas, científicas, intelectualizadas, vamos tentar resgatar a experiência da pessoa no seu mundo sensível. Depois, também, a perspectiva de teleologia, quer dizer, compreender os fenômenos pelo propósito a que eles servem, né? Assim, a noção de sentido da vida humana, e não por meio de causas postuladas, né? O que está em jogo é o sentido que tem para o ser humano, e não necessariamente uma explicação causal. E a noção de espiritualidade, né? Que o Husserl desenvolve partindo da ideia de que a vida humana deve ser considerada não só no seu aspecto fisiológico, no seu aspecto material, mas também uma vida que é possuidora de significado, de propósitos, de fins, e sentido mais amplo do que a dimensão meramente material. Então, se a gente traduzisse essa concepção husserliana para o mineirês, né, corresponderiam àquelas 3 questõezinhas básicas que nós temos lá em Minas Gerais. Dom convim, oncotô, proncovô. Né? De onde que eu vim? Aonde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Que sentido que tem essa vida? Né? Então, é disso que ele está falando. Né? Todo ser humano, desde que o mundo, é atravessado por essas questões existenciais. Então, isso define a noção de espiritualidade. Desculpa que esse slide está em inglês, né? Mas acho que dá para entender. A noção de espiritualidade que nós estamos propondo aqui é essa que tem lá suas raízes na fenomenologia husserliana. A espiritualidade como impulsão à busca de sentido da vida, né? As questões sobre o sentido da vida. E essa busca de sentido impulsiona. Essa necessidade de sentido, ela impulsiona a busca de respostas. E o ser humano, então, em todas as culturas, né, desde quando se tem conhecimento, ao longo de toda a história, é impulsionado a buscar sentido de várias maneiras. E busca sentido, busca respostas para essas questões de sentido. E uma das maneiras de encontrar essas respostas é por meio da crença numa dimensão transcendente, numa dimensão superior que está além da experiência humana, né? Que podemos chamar aqui de transcendente, de divino, de sagrado, né?
que os nomes vão variar de cultura para cultura, mas a ideia é a mesma, é algo que está além da experiência humana, não é? E que a pessoa humana remete a essa dimensão para encontrar respostas para o sentido da vida. É claro, isso nós estamos chamando aqui de religiosidade. É claro que essa religiosidade não é a única forma de buscar respostas, né? Ao longo da história, o ser humano também tem buscado respostas para essas questões de sentido por meio da filosofia, por meio da ciência, por meio da arte, por meio do contato com a natureza, não é? Mas essa forma da crença no transcendente, ela existe também desde que o mundo é mundo, né? Todas as culturas têm lá suas formas de remeter a isso que seria além da própria experiência humana. E quando essas formas específicas de acreditar no divino, no sagrado, no transcendente, como respostas à busca de sentido, né? Quando isso é compartilhado, quando isso é formulado em termos de comunidades, de dogmas, de sistemas, de doutrinas ou de instituições organizadas, recebe o nome de religião. Então, o que nós estamos definindo aqui tem a sua ancoragem na experiência humana genuína, que ao buscar sentido, desenvolve o senso de religiosidade como uma forma de resposta. E que ao compartilhar essa forma de resposta com outros seres humanos que lhe aproximam, ele funda, né? Ele organiza a religião. Então, a espiritualidade, a religiosidade e a religião, elas têm uma relação de continuidade. Não é uma relação de continuidade só cronológica ou cronológica, ela é lógica, né? A religiosidade vem por uma busca de sentido e a religião vem por um compartilhamento das respostas de busca de sentido, né? Então, essa relação, eu estou dizendo que ela não é sempre cronológica, porque muitas vezes, antes que a pessoa se dê conta das suas próprias questões de sentido, ela já está dentro de uma religião. Ela nasce, às vezes, dentro de uma religião que a família está constituída e a religião, às vezes, chega primeiro para ela, antes de que ela mesma consiga formular essas questões com tanta clareza, com tanta consciência. Não é? E aí, muitas vezes, ao longo do tempo, quando ela começa a desenvolver essas questões de sentido dela mesma, ela acaba, às vezes, até abandonando aquela religião, né, que ela recebeu ali, ou imposta, ou, enfim, ou aprendida, enfim, e ela, às vezes, muda de religião ou deixa de fazer parte de uma religião em função disso. Então, muitas vezes, as questões de sentido são recolocadas a partir dessa mudança, ou essa mudança acontece por causa das recolocações das questões de sentido. Então, muitas pessoas passam a deixar de buscar o sentido na religião ou na religiosidade e vai buscar de outras formas, por exemplo, na ciência, na filosofia, na arte, na natureza. Estamos vendo isso muito na contemporaneidade, não é? Mas a relação que nós mostramos aqui é uma relação lógica. A espiritualidade impulsiona a busca de sentido, a religiosidade é uma forma de resposta e a religião é a resposta compartilhada sobre a forma de doutrinas e dogmas. Tem uma metáfora que eu gosto muito, tenho usado muito nas minhas falas, né, que eu tomo emprestado, né, de um colega chamado Adilson Martins de Souza, que ele usa, então, a metáfora da água para se referir à espiritualidade e a do copo para se referir à religião. A água não tem forma, ela escorre pelos dedos, né? Essa busca de sentido, essa pergunta por sentido, ela é aberta, né? Ela é fluida. E a religião, ela dá uma forma, né? Ela contém isso. Então, essa metáfora, né, nos remete aqui à ideia de que nós temos uma grande quantidade de formatos diferentes de copos. E também copos feitos de materiais os mais diversos, tamanhos diversos, formas diversas, altura, largura, material, plástico, metal, louça, porcelana, um monte de objetos diferentes do qual se é feito. Também temos uma diferença em termos da quantidade de água no copo. O copo pode estar cheio ou vazio. Uma religião que está vazia de espiritualidade, eu não sei se o nome seria religião,
né? Porque se é a religiosidade que leva, se é a espiritualidade que leva a propulsão à busca de respostas, e a religião é definida como respostas compartilhadas, então se ela está vazia, não tem água, então não sei se o nome é religião, é um copo vazio, não é? E também a gente pode pensar que muitas vezes, em situações de grandes mobilizações existenciais, a espiritualidade está em efervescência, não é? Então, muitas vezes ela vem em ondas, ou ela vem em jorro, ou ela vem em cataratas, ela vem em gotas torrenciais, e ela pode até inundar. E ao inundar, ela pedir um bordo, pedir uma continência, pedir um dique, um aparato, uma canalização. Ou seja, nessa mobilização imensa, né, que não tem forma definida, a espiritualidade pode pedir uma contenção para se reorganizar. E aí eu lembro aqui a frase de uma psicoterapeuta que foi entrevistada recentemente numa das pesquisas que eu co-orientei, não é? A doutora Aline Campos, ouviu de uma das entrevistadas a seguinte referência, né? A espiritualidade é fluida, ela não tem forma, ela escoa. A religião pode oferecer o bordo. Então, em grandes momentos de mobilização existencial, essa espiritualidade ela pode realmente inundar. Agora, por exemplo, na pandemia, quantos estão vivendo essa experiência de inundação? É um monte de questões de sentido que emergem, e a pessoa se afoga. E muitas vezes é a religião que vai oferecer o bordo, que vai conter, que vai dar um suporte para ela tolerar, para ela conseguir se organizar, para ela encontrar respostas a esse borbulhante mundo de sentidos, né? Então, agora cabe a gente pensar que a laicidade, qual seria o papel? Se a gente pensa que tem diversas formas de conter, né, essa grande demanda de sentido existencial, a laicidade pode ser muito positiva se ela significa o respeito à experiência genuína do outro, como pessoa, como povo, como cultura, não é? E se ela significa dar a essa pessoa a liberdade e as condições para que ela busque as suas próprias formas de resposta para o sentido da vida, né? Se ela significa não impor ao outro o próprio bordo, o próprio copo, mas compreender que a pessoa precisa buscar o seu próprio copo, o seu próprio bordo, aquele que seja adequado para as suas próprias águas. Porque se eu imponho ao outro o meu próprio copo, eu estou, às vezes, forçando que o outro seja obrigado a beber nas águas de onde jorram a minha própria subjetividade. Então, por exemplo, se a pessoa está com uma espiritualidade fervilhando, fervendo, e eu ofereço a ela um copo de plástico, vai derreter. Se é uma pessoa que está com uma religiosidade toda estabanada, ela está toda estabanada e tal, eu ofereço um copo de porcelana, vai quebrar. Eu estou usando essa metáfora não é para desqualificar uma religião ou outra, dizer que uma é de plástico e outra de porcelana. Eu estou dando um exemplo porque aquilo que é de plástico para mim pode me satisfazer, mas para o outro, para mim, ser de plástico pode ser algo mais flexível. Para o outro não serve, porque não vai conter suficiente, vai derreter. Aquilo que é de porcelana para mim, que eu aprecio tanto, que é de porcelana, que eu tenho o maior cuidado e tal, se eu imponho o outro, vai quebrar. Porque o outro está com a coisa mais estabanada, mas precisa de alguma coisa mais sólida, mais consistente, mais firme, que a ele soe como mais suporte. Então, são metáforas que nos ajudam a compreender que essa imposição do próprio bordo, ela não é saudável do ponto de vista da saúde mental e nem do ponto de vista da cultura, e nem do ponto de vista dos direitos humanos. Então, as decorrências da laicidade, entendida como ela é definida
né? Pode ser importante quando a gente reconhece que o bordo que o outro encontrou, ele foi assumido ao longo da própria experiência do outro, mesmo que eu possa mediar essa experiência, mas não para impor, não é? Ela pode ajudar a evitar a inundação destrutiva da vida mental, da vida moral, né? Dos destinos da espiritualidade, né? Mas se eu coloco de uma maneira que prejudica a sua autonomia psíquica existencial, eu posso, inclusive, levá-lo à morte, como vem ocorrendo com os indígenas em nosso país, no Brasil, há alguns anos, né? Quantos anos vamos botar nisso aí? De que foram ou são até hoje obrigados a beber água num copo que não lhe cabe, que não é adequado para suas próprias águas. Então, eles estão hoje cometendo suicídio, mas já morreram de várias outras maneiras, né? Homicidas também. Né? Então, assim, eu estou dando esse exemplo porque ele é muito significativo no nosso país, né? Assim, aquela tentativa de enquadrar a espiritualidade do outro, as suas formas de buscar sentido da nossa cultura ou do nosso poder político, do nosso poder econômico, né? Que as religiosidades às vezes se aliam, né, aos poderes político-econômicos, mas não são sinônimos, né? E a gente precisa diferenciar. Então, é importante nós reconhecermos que a laicidade entendida como esse espaço de liberdade religiosa, ela é saudável. Agora, quando ela é baseada numa falsa dicotomia, porque a dicotomia que está lá na raiz não é entre religiosidade e laicidade. A dicotomia que está na raiz é entre domínio e submissão, entre opressor e oprimido, entre poder, abuso de poder e ausência total de autonomia. Essa é a dicotomia. Laicidade não vem como oposição à religiosidade, se a gente entende dessa perspectiva que a gente está trazendo aqui, entendeu? Então, quando eu digo dos destinos contemporâneos de uma falsa dicotomia, eu também estou querendo mostrar as mazelas contemporâneas dessa falsa dicotomia entre religiosidade e espiritualidade, não é? Porque quando se estabelece essa falsa dicotomia, muitas decorrências muito danosas para a saúde mental e para as relações humanas saudáveis e para os direitos humanos vêm junto com essa falsa dicotomia, né? Então, por exemplo, julgar que ser religioso é sinônimo de ser ignorante ou politicamente alienado. Isso é uma das mazelas. Ora, essa é um absurdo. E teve muitas teorias psicológicas que trabalharam nessa direção, porque muitas vezes confundiu toda essa dimensão de poder que veio junto com esse compartilhamento da crença religiosa que se aliou a poderes constituídos por instituições e esteve a serviço ou da alienação política, econômica, para exercer o domínio. Então, julgar que religioso é sinônimo de ser ignorante ou politicamente alienado é um equívoco, baseado nessa falsa dicotomia. E não é saudável, porque vai promover uma crítica àquilo que é portador de sentido para milhões, milhões e milhões e milhões de seres humanos no mundo. Outra decorrência, julgar que o cristianismo ou outra religião é necessariamente sinônimo de abuso de poder, ou julgar que sempre esteve ou estará a serviço de interesses escusos. Isso também é uma mazela, fruto dessa dicotomia. Porque se o cristianismo muitas vezes esteve, sim, a serviço do abuso do poder, ele também tem estado, muitas vezes, a serviço da libertação. Ele é imbuído de muito espírito de solidariedade, de liberdade, né? De promoção da vida humana, de respeito à vida humana.
Então, julgar que toda religião, ou que o cristianismo ou outras, são necessariamente sinônimo de abuso de poder, é um equívoco. E é muito danoso também para a saúde mental e para as relações. Nós estamos vivendo isso aqui na França hoje, com muita força, com muita intensidade. Está em todos os jornais. Julgar que o respeito à liberdade se aplica apenas unilateralmente, né? Ou seja, apenas respeitar os que não têm aquela religião ou apenas respeitar os que não têm nenhuma religião, por exemplo. Isso é uma mazela absurda, né? Então, muitas vezes, os chamados céticos estão desrespeitando a liberdade dos religiosos, também de serem eles mesmos, de expressar a sua crença, né? Então, o respeito é de ambos os lados. Tem que ser para aquele que encontrou o bordo na religião, para com aquele que encontrou o bordo em outras esferas, mas também daqueles que encontraram o bordo fora da religião, né? O respeito é para ambos os lados. A legitimidade da experiência tem que ser considerada para ambos os lados, né? Isso na psicologia é muito importante, porque às vezes o psicoterapeuta ele está tão imbuído da postura de laicidade que ele julga que chegar na clínica não dá nenhum espaço para que seus pacientes falem sobre religiosidade, porque isso não é ciência. E ele ali, como psicólogo, ele tem que se basear na ciência e é com a ciência que ele vai contar para ajudar. Então, se a pessoa está falando de religião, ele fala, ó, isso aqui não é assunto para nós, vamos deixar a sua religião de lado, vamos falar, né, de você. Como se falar de religião não fosse falar dele. Se falar de religiosidade, busca de sentido, não fosse falar dele. Gente, isso ocorre e com muita frequência. Inclusive nos CAPs. Inclusive nos CAPs, que é um serviço de atenção psicossocial, que estaria ali para atender às características daquela comunidade. E se é uma comunidade religiosa, então ela vai falar o tempo todo da religião que ela comunga. E se você for excluir, você vai excluir algo que compõe a identidade cultural, a identidade também, né, dessa pessoa naquele contexto. Então, julgar que o respeito à liberdade se aplica para ambos os lados. Quando achar que aplica só para um lado, tem uma mazela, tem algo ali que não está legal. Uma outra mazela é a escotomização. Eu chamo de escotomização um processo que é psicológico, né? Foi criado pela psicanálise, inspirando na oftalmologia, que é quando se exclui uma parte, não consegue se enxergar uma parte, né? do que está composto, mas se enxerga outra. Então, ocorre uma separação aí interna entre crença e conhecimento. Eu estou defendendo o meu conhecimento aqui, né, com toda a força do mundo, sem enxergar que o que sustenta essa minha fala é uma crença. Eu estou aqui crente de que é um conhecimento científico, sem me dar conta de que também tem crença aí, né? Então, é uma escotomização. Eu separo a dimensão do universo da crença e do conhecimento no plano da própria subjetividade ou no plano da própria cultura. Então, por exemplo, às vezes o psicólogo, por estar sendo o tempo todo lembrado de que ao atender ele não pode impor a sua própria crença, ele entende que ele não pode ter nenhuma crença. Ele, como pessoa, não pode ter nenhuma crença. Porque seria sinônimo de ser ignorante, ou de ser politicamente alienado, ou de ser doente mental. Então, ele tem que excluir. Então, ocorre uma espécie de extirpação da própria crença religiosa, como se isso fosse ameaçar o exercício ético e responsável da profissão. Isso acontece muito frequentemente com os médicos também, não são só com os psicólogos. Acontece com assistentes sociais, acontece com historiadores, entendeu? Como se a racionalidade obrigasse a extirpar a crença religiosa como condição para ele ser competente do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico e até do ponto de vista humano. Isso também é uma mazela, isso também é um equívoco, não é? Outra mazela, né, é a constituição de uma espécie de ideologia defensiva que faz aumentar o tônus da agressividade em nome de um racionalismo cego e paradoxal.
E aí a gente tem a situação da França hoje, né, que eu vou tomar a liberdade de trazer aqui como exemplo, mas que a gente tem que estar bem atento, porque situações como essas também podem, às vezes, se fazem presente nos nossos países lusófonos, né? Já que a gente assimilou muito, né, da França, e tem assimilado, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem a sua origem aqui, não é? Então, a gente tem que estar muito atento para isso. É o seguinte, é uma série de mecanismos que se articula em defesa da racionalidade, não é? Mas um racionalismo cego, que quer respeito para com a liberdade de ser cético, de ser crítico. Então, por exemplo, o jornalista Charlie pode fazer as suas caricaturas de todos os líderes religiosos de maneira que, né, desqualifica, né, aquela crença, desqualifica, né, o sentido daquela liderança religiosa, etc. Mas, não é? O muçulmano não pode usar o seu véu, a mulher muçulmana não pode usar o véu, ninguém pode usar crucifixo, etc. Né? Então, a liberdade, ela vale para um lado, mas ela não vale para o outro. Isso é paradoxal, isso é uma ideologia defensiva, é uma racionalidade que ela é unilateral, ela não olha, não vê o outro lado. Então, não vê violência simbólica no ato de fazer caricaturas desrespeitosas aos grandes nomes que são considerados sagrados, aos ícones sagrados. Chutar a santa na televisão não seria uma agressão? Ou fazer caricaturas desrespeitosas não seria simbolicamente agressivo? Isso é para a gente pensar. Que racionalidade é essa que só considera o respeito para uma unilateralidade? Parece que é uma coisa de ressentimento mal resolvida e que agora se constitui numa espécie de ideologia defensiva, né? Quer dizer, é algo que eu me defendo aqui do lugar de quem está ressentido e eu posso agora estar no poder e fazer o que eu quero, mas vocês não. Estão me fazendo entender? Está fazendo sentido o que eu estou colocando? Por último, mas não menos importante, não é? Essa mazela, essa falsa dicotomia, ela promove também uma espécie de amnésia, né, relativamente à própria condição humana e sua história, seja no plano ontogenético, seja no plano filogenético. Então, por exemplo, né, uma espécie de esquecimento da base cristã. Eu estou dando o exemplo do cristianismo porque ele tem predominado nos países lusófonos, né? Então, e a nossa base da cultura ocidental é essa base cristã, então estou dando exemplos daqui, principalmente do cristianismo. Então, assim, por exemplo, o esquecimento da base cristã na adoção de valores da solidariedade, da fraternidade, da liberdade e da verdade. Então, aqui tem exemplos de jovens estudantes que eu vi muito nas minhas pesquisas. Vou dar de novo exemplo de estudante de psicologia, né? Me lembro que, aplicando o Rorschach, que é esse método aí que o Dr. Pablo, né, comentou, que eu sou também especialista no psicodiagnóstico de Rorschach. Então, aplicando instrumentos que avaliavam a crença religiosa e a personalidade em estudantes de psicologia, eu me deparei com situações interessantes. Então, me lembro, por exemplo, de um jovem estudante que declarava que ele era ateu. E aí a gente investigando como é que era ateu, era assim, não, eu fui criado na igreja católica, os meus pais eram católicos, todo Natal tinha lá a celebração, né, e tudo, e o Pai Nosso, e tudo, mas eu passei a descobrir que aquilo era falso, porque eles mesmos não seguiam aqueles que eles pregavam. Então, eles promoviam a solidariedade, a fraternidade, a liberdade, a verdade, mas no fim não era aquilo. Então, eu deixei de ser, eu não acredito mais. Porque aí a gente vendo isso em profundidade, era tão importante esse princípio que ele assimilou, da solidariedade, da fraternidade, da liberdade e da verdade, que se quem ensinou não seguia, então ele também não queria mais acreditar. Mas ele acreditava nos valores da solidariedade, da fraternidade e da liberdade e da verdade. Então, veja bem, é um esquecimento que foi na base cristã que ele recebeu esses valores. E é com esses valores que ele agora combate o cristianismo. Entendeu? É um paradoxo aí, né? Mas então a gente tem que pensar sobre esse paradoxo. O outro
é o esquecimento do papel da fé religiosa em decisões que também promoveram libertações e também os direitos humanos, né? Por exemplo, nas abolições de escravatura, né, dos vários países. Se a gente for estudar a história a fundo, a gente vai ver que teve papel também, né, dos valores cristãos aí na promoção dessas abolições. Na independência de países, nos Estados Unidos, na Índia, né? Gandhi, com toda o seu, né, a sua espiritualidade, né, a sua forma de religiosidade, né, consegue envolver toda a população num processo de independência que foi, né, fabuloso. Até a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, se a gente for estudar isso aí a fundo, a gente vai ver que tinham cristãos lá também trabalhando nesse documento em nome do amor incondicional, em nome do respeito, da solidariedade, da proteção a todos, né? Então, essa amnésia parece que ela vem a serviço de uma falsa dicotomia, sustentar uma falsa dicotomia. Por exemplo, ainda o esquecimento de que na base da religiosidade está a busca de sentido da própria vida humana. E é desde que o mundo é mundo, não é? Então, por mais que muitas vezes as religiões e as religiosidades tenham sido praticadas e defendidas ou associadas a poderes abusivos, impondo o próprio copo, né? É também lá na raiz da busca de sentido humano que emerge as religiosidades. Então, lidar com esse paradoxo não é simples. Então, muitas vezes é mais fácil, do ponto de vista psíquico, negar, esquecer, cometer essa amnésia do que lidar com essa complexidade, né? E lembrar que, na verdade, a dicotomia é entre o domínio e a submissão, e não entre a religiosidade e a laicidade. Então, para concluir, né, eu não quero só deixar os problemas, eu estou apontando os problemas. Né? Não é à toa que as ideologias defensivas se constituem, elas se constituem até como um mecanismo de proteção psíquica. Lidar com o paradoxo, que é parte da condição humana, não é nada simples. Ficar o tempo todo só buscando respostas, não é só buscando sentido, só fazendo perguntas, não é simples, a gente quer logo respostas. Muitas vezes a gente se agarra à primeira resposta para não ficar muito tempo convivendo com a pergunta, não é? Então, eu, assim, volto a reiterar a importância dessas reflexões, como essas, que promovidas por esse evento, que essas associações estão organizando, e que elas contribuam e continuem contribuindo para a superação dessa falsa dicotomia. Vamos à raiz do problema, que é a dicotomia entre dominação e submissão, né? Mais do que nunca o mundo precisa disso. Em especial em tempos de pandemia, aonde as promoções de iniciativas solidárias e efetivas no cuidado com a vida humana exige a superação dessa dicotomia entre laicidade e religiosidade e tantas outras dicotomias falsas. Mas exige que a gente reavalie profundamente essa dicotomia da submissão e o domínio. Porque se não formos capazes de uma atitude realmente solidária, aonde se coloque de lado abusos de poder e tentativas de domínio, tentativas de fazer com que o outro simplesmente se submeta ao próprio bordo, seja ele religioso ou não, é destrutivo. Né? E eu acho que no contexto da pandemia essa é uma das coisas que nós podemos aprender, né? Na carne, eu acho. Então, agradeço muito, cumprimento mais uma vez, deixo aqui as referências principais que eu usei, né, ao longo da minha fala, né? Os trabalhos que eu citei estão aqui nessa última slide. E, por último, os meus contatos, né? E o meu muito obrigado e meus parabéns pela iniciativa. Professora Marta, muito obrigado. Receba nossas palmas aqui pela exposição. Muito interessante. Eu sou admirador dessa da sua forma de exposição, porque eu gosto muito dessa questão etimológica, e a professora faz muito bem de resgate daqueles conceitos e como eles surgiram até chegarem a nós.
e porque isso, sem dúvida, ali nos resgata muitas coisas assim que nós temos para aprender e entender em relação à carga que essas palavras têm, que muitas vezes parecem que são dadas, né? Parece que aquela palavra já tinha aquele conteúdo eternamente, e nós vemos que, na verdade, foi uma construção social muito interessante. Já estão chegando aqui, nós temos pessoas do Brasil e do exterior que estão interagindo conosco. Eu já vou passar as perguntas, mas como eu estou aqui, eu vou primeiro passar a minha inquietação, peço licença aos colegas e já vou passar as próximas perguntas. Mas eu queria saber, a professora explicou sobre essa questão essa comparação entre a religião e o copo, né? Eu queria saber, esse copo, essa borda que permite essa contenção, eventualmente não é só oferecida pela religião, eventualmente pode ser oferecida, sei lá, por um conjunto de valores filosóficos, alguma coisa de outro tipo? Isso mesmo. A ideia é essa, quer dizer, a espiritualidade, ela é uma noção aberta, né? Que deixa a impulsão à busca de respostas. Ela impulsiona. A forma de encontrar respostas vai ser variada e elas não são mutuamente excludentes. Quer dizer, encontrar respostas na filosofia não exclui a possibilidade de encontrar respostas na religiosidade. Inclusive, algumas filosofias têm nas suas próprias concepções a referência ao transcendente. Né? Várias filosofias têm na sua própria concepção referência ao transcendente. Vários filósofos, né, trabalharam com essa perspectiva do transcendente, daquilo que ultrapassa, né, a experiência humana. Então, mas também a ciência não tem que ser necessariamente algo que se opõe à religiosidade, não é? Ela pode conviver harmonicamente, porque a ciência também é uma forma de dar respostas às buscas de sentido, não é? Ela impulsiona, na verdade, o que impulsiona a ciência também é a busca de soluções para os problemas humanos. Então, não há dicotomia entre ciência e sensibilidade, não é? Porque a ciência vem em função da necessidade de atender as necessidades, as questões humanas também. Então, não tem essa dicotomia. Então, de fato, a religiosidade é uma das formas, não é a única. Por isso que eu faço questão de resgatar a noção de espiritualidade, e muitos autores definem a espiritualidade inserindo nela o transcendente. A forma como eu defino, eu não insiro e nem excluo. Ela fica em aberto. Ela mobiliza. E eu defino isso ancorada no Husserl. Eu não estou sozinha. Eu preciso de um bordo também. Nesse caso, eu estou com um bordo na filosofia, na fenomenologia. Eu tenho... Quer dizer, um dos meus bordos, né, é a filosofia. Entendeu? Eu estou ancorada ali, né? Mas eu prefiro não colocar a crença no transcendente já na definição de espiritualidade, justamente para não excluir aqueles que se dizem ateus, mas são espirituais. Tem muitos ateus ou céticos dizendo, eu não sou religioso, mas eu sou espiritual. Então, é uma perspectiva mais inclusiva. Essa forma de defender a espiritualidade, ela é mais inclusiva. Mas, ateu ou não, todo ser humano precisa de um bordo. Agora, o bordo pode ser buscado na religiosidade, na ciência, na filosofia, na natureza, mas não são mutuamente excludentes também, né? Agora, quando compartilhado, e compartilhado de uma maneira comungada e que vira instituição, também a ciência pode se tornar uma religião. Também grupos filosóficos podem se tornar uma religião. Tá? Então, eu vi de muitos estudantes de psicologia se referir a determinadas teorias de psicologia como se fosse cumprindo o papel de religião. A psicanálise virou uma religião. Ou então dizer assim, eu fiz da psicologia a minha religião. Ouvi muito isso nas entrevistas. Então, de certa forma,
As outras formas de encontrar respostas de sentido, quando elas são compartilhadas e viram doutrina e viram dogmas, também viram uma religião. Entendi, obrigado pela resposta. Eu vejo isso também, eu não sou da área, né, mas eu vejo muito na questão da biologia, principalmente quando tratam da origem da vida, né? Há muito preconceito com quem faz críticas à teoria da evolução. Eu recebo muitos comentários de pessoas dizendo que se sentem perseguidas pela academia, muitas vezes, né? Porque parece que quase a teoria da evolução virou um dogma inquestionável e não se podem fazer críticas. Não falo nem no sentido de propor uma teoria alternativa, eventualmente de tentar defender em termos técnicos ou científicos o criacionismo, mas simplesmente a ideia de apresentar críticas à teoria da evolução muitas vezes enfrenta uma resistência muito grande que parece quase um dogma religioso, a teoria da evolução. Mas aqui vamos continuando, obrigado. Eu não vou aqui citar nomes para não faltar com ninguém, mas há pessoas que nos cumprimentam desde Macapá, no estado do Amapá, Teresina, no Piauí, Brasília, Distrito Federal, e temos já aqui também de Buenos Aires, Argentina, a senhora Isolete Pereira nos pergunta, e já vou continuar depois com as próximas perguntas, todo mundo será atendido. Professora, essa opressão e dominação que mencionou em algum dos slides, pode se chamar de intolerância também? Obrigado. A intolerância, é interessante a pergunta, né? Porque a intolerância, ela vem ou de um ressentimento contra uma dominação prévia, uma espécie de vingança agora, né? Uma espécie de vingança, né? Eu até mencionei aqui a hipótese, né, dos franceses terem assim uma reação de ressentimento, né, com relação a quanto sofreram com o poderio romano aliado à Igreja Católica, né, e o que foi feito do país. Então, a sede de liberdade vem também em função desse ressentimento. Então, às vezes, a intolerância religiosa aqui na França, que é pública e né, pode ser justamente, né, em decorrência de um ressentimento contra um poderio massacrante do passado, né? Então, a intolerância pode ser em função de agora quem tem o poder somos nós e nós é que somos intolerantes, como os muçulmanos estão fazendo com os franceses. Ou, como eu digo, os muçulmanos, pelo amor de Deus, não generalizem, não, de maneira alguma, não posso generalizar, como os terroristas estão fazendo aqui na França. Recentemente, um professor foi degolado, porque mostrou a caricatura de Maomé na aula de história. Isso gerou uma repercussão muito grande aí, uma série de mal entendidos na comunicação, uma série de perseguições que resultou na sua morte, na frente da escola, na frente das crianças, ele foi degolado. Então, a intolerância leva à intolerância. Uma intolerância simbólica levou à intolerância concreta. Uma violência simbólica, num contexto de relações muito mal resolvidas, na relação de poder e dominação, vai criando um círculo vicioso em função da intolerância, né? Aí, muitos países muçulmanos retiraram os produtos produzidos na França das suas prateleiras. Quer dizer, vai gerando uma onda de ressentimento, de vinganças recíprocas, né? Que a gente não sabe onde vai parar isso. Sim, né? É uma situação que eu trabalho com liberdade religiosa, a gente percebe, né? Muitas vezes aqueles grupos minoritários, muitas vezes agredidos, né? Quando eles se encontram em situação de maioria, eventualmente em algum grupo de WhatsApp, no qual, por exemplo, eles estejam em maioria e a minoria seja até talvez alguém do grupo que na sociedade é majoritário, parece que os papéis se invertem. Acontece muitas vezes. Não que não se possa justificar, né? Ou de certa forma, bom, eles sofrem tanta agressão que no momento que eles se sentem majoritários, eles talvez replicam essa postura agressiva, né?
E às né? vezes responde à agressão simbólica de maneira de agressão concreta, né? Eles Verdade. sentem vivendo uma agressão simbólica. Quando eles sentem que a sua religião é desqualificada, desenvolve um ressentimento e uma vontade de desqualificar o outro e aí retira a própria vida. A violência simbólica virou violência concreta. Certo. Isso é desesperador, gente. Isso é, sabe, isso é muito triste. Eu vou pedir licença aqui. Nós temos aqui uma pergunta de Marcos Vinícius, que está na fila, mas como nós estamos tratando, nós conversamos aqui nesta última pergunta da França, eu vou pedir licença, eu vou inverter as questões. Vou trazer a pergunta do senhor Gleidson, e aí me desculpe se eu pronunciar seu sobrenome errado, mas eu vou chamá-lo de Gleidson Saleb. Professora, abre aspas, né? Professora, na sua avaliação, o Estado francês, na tentativa de defender o Estado laico, tem voluntária ou involuntariamente atentado contra as liberdades? Eu acho que, como eu falei, né, é como um mecanismo de ressentimento, né? E eu acho que a própria vítima eu vejo como a principal vítima disso são os próprios franceses. Porque aqui, por exemplo, se na escola pública o ensino é laico, no sentido de que nem o professor precisa levar os princípios da laicidade, inclusive apresentando, por exemplo, gravuras ou fotografias ou caricaturas, como fez esse professor de história e os outros também fazem, né? Então, isso faz parte do trabalho dele, ele entende isso como parte do trabalho dele, de mostrar o que é a liberdade, o que é um país laico. Por outro lado, as crianças, os jovens não podem, nenhum pode ir, por exemplo, com um crucifixo no pescoço ou usar um véu, enfim. Então, essa liberdade, ela não é dada, né? A liberdade da crítica é dada, mas a liberdade da fé compartilhada e mostrada, ela não é dada. Mas, do outro lado, a gente tem as escolas particulares católicas, que tem grande número aqui também. Então, fortalece um lado que tem um maior favorecimento econômico, que pode pagar a escola e vai ter uma formação aí religiosa vinculada ao conhecimento, e de outro lado, aquela que promove o conhecimento, mas totalmente desvinculado dos valores, dos princípios religiosos. Então, eu acho que a própria França, ela vivencia as decorrências desse paradoxo. Os feriados religiosos continuam existindo na França. Todas as cidades, eu estou aqui num lugar que fica perto de Lyon, onde a gente tem muitas vilazinhas, todas elas têm pelo menos uma, duas, às vezes 3 capelas dentro ou ao redor, e as maiores, um pouquinho maiores, têm as catedrais, a igreja, todas. Então é um paradoxo, né? É como se fosse uma religiosidade que não pode ser compartilhada. Ela tem que ser vivida ali na esfera privada. E uma cisão entre o ensino público e o privado, aonde o privado vai ter acesso a esses valores. Ao mesmo tempo, eu me faço muitas perguntas. Eu não estou afirmando, gente. Eu estou fazendo perguntas. E eu acho que as perguntas são necessárias, né? E a gente, às vezes, tem que retornar as perguntas mesmo. Por exemplo, aqui na França, o segundo maior índice de razões de morte entre os jovens é o suicídio. O primeiro são os acidentes de trânsito. Então, não dá para a gente pensar um pouquinho, não dá para a gente refletir um pouquinho sobre isso, sabe? Eu acho que a gente precisa refletir um pouquinho sobre a França não só cometendo atitudes de intolerância religiosa, mas ela sendo vítima de um ressentimento que se volta contra ela própria. Entendeu? E um certo paradoxo, porque todo aquele que trabalha dá graças a Deus ao feriado, que veio da origem religiosa. Então, assim, é um paradoxo. É como eu falei, tem uma amnésia aí, entendeu? Tem uma amnésia que é inconsciente. O processo de ideologia defensiva, ele não é consciente, ele é inconsciente. Mas ele tem efeitos, impactos danosos para a saúde mental.
É assim que eu vejo, né? Assim, com muitas reservas, com muitas perguntas, né? Mas é a leitura que eu faço como psicóloga. Obrigado, professor. Aqui nós temos duas perguntas de Marcos Vinícius. Ele coloca da seguinte maneira: qual é a sua visão, qual é a visão da senhora do atual presidente, aqui falando do Brasil, né, querer indicar como perfil para o STF um terrivelmente evangélico? E a segunda pergunta é: no estado de São Paulo, há em tramitação um projeto de lei que proíbe menores de 18 anos de tomarem um chá da ayahuasca em cerimônias religiosas. Posso dizer que isto vai contra o Estado laico? Então, são questões, né, bastante ricas, interessantes, complexas, né? E se a gente não tomar cuidado, até capciosas. Porque realmente, quer dizer, quando vem um adjetivo terrivelmente evangélico, né? Eu me lembro, me desculpem, eu não sei quem fez a pergunta, mas eu me lembrei agora daquela parábola aonde chega a pergunta para o Cristo perguntando se eles devem pagar os impostos ou não. Então, me desculpem, mas eu me lembrei de imediato. Porque é o seguinte, quando a gente diz terrivelmente evangélico, a gente já está, ó a intolerância religiosa aí, ó o estereótipo aí de sola, entendeu? E eu acho que a minha fala aqui, ela vem justamente pedir que a gente reveja esses estereótipos, independente de quem seja a pessoa que o Bolsonaro está indicando agora, mas se a gente se refere ao evangélico como terrivelmente evangélico, todos os evangélicos, ao ouvirem isso, vão se sentir desrespeitados, vão sentir que está sendo intolerante com a religião evangélica. Entendeu? Eu conheço muitos evangélicos que não necessariamente votam ou votaram ou votarão, continuar votando no Bolsonaro. Entendeu? Então, quando a gente diz isso, a gente generaliza. E aí a gente, sem perceber, a gente cometeu a intolerância religiosa, inconsciente ou inconsciente, consciente ou inconscientemente. Então, o meu convite continua sendo para a pergunta. Eu acho que voltar a associar o Estado a uma religião específica, eu não defendo isso. A nenhuma. Nem aos ayahuasqueiros, nem aos evangélicos, aos católicos, aos espíritas, associar toda a esfera política, todo o poder político a uma religião específica é arriscado, é perigoso, porque há o risco da gente impor o bordo, impor o próprio bordo a todos. Agora, a gente ter na esfera política representantes das diversas religiões e religiosidades, inclusive nas jurídicas, por exemplo, se lá em São Paulo, dentro da equipe, talvez tivesse um integrante que fosse da religião que usa a ayahuasca nos seus rituais, pudesse contrabalançar isso aí, né? A gente não sabe, provavelmente não tinha, né? Ou para esclarecer junto aos colegas, olha, vamos esclarecer aqui como é que é, não é bem assim como vocês estão pensando, né? No ritual religioso, ela tem essa função, não adquire o mesmo papel da droga, não sei, mas isso é um fato. Se a gente quer um Estado laico, é possível pensar que nele tenha representantes das diferentes esferas religiosas ou alguém que tenha um espírito ecumênico. E é difícil, não é fácil ter um espírito ecumênico no sentido genuíno da palavra, né? Então, assim, eu deixo as perguntas, né? Eu acho que a gente precisa, todos nós, eu inclusive, o tempo todo, fazermos conosco um exercício de autorreflexividade, né? Bem na perspectiva fenomenológica, o tempo todo vermos os nossos a prioris, os nossos próprios estigmas, os nossos próprios preconceitos, não é? Para a gente poder colocá-los entre parênteses e se abrir para a experiência genuína do outro. Fazer isso na esfera política é uma tarefa extremamente complexa. Extremamente complexa. Acho que pouquíssimos políticos no mundo
conseguiram ou conseguem fazer isso de forma plena ou pelo menos razoável. Não é fácil. Aqui o nosso chat, várias pessoas comentando, Elianildo, Gleison, falando que esse terrivelmente evangélico, né, saiu da boca do presidente Bolsonaro, né, e talvez seja um anglicismo, né, que venha daquele terrific, que muitas vezes os estadunidenses, os ingleses usam para até falar alguma coisa que seja positiva, né, por mais que a origem da palavra seja terror, né? Seja terror. Mas é uma ironia também, é uma ironia, né? Né, verdade. Eu não sou, assim, eu não estou dizendo isso para defender o Bolsonaro, né? Não estou defendendo, não votei nele e tal, mas não é isso, entendeu? É que é também uma ironia. Então, o terrivelmente aí, né, que foi alusão à fala dele, é também lido para quem está fora como uma ironia ou como algo que está dando uma resposta à altura para aqueles que, né, realmente combatem, né, os que são evangélicos. Tem aqui um comentário de Elianildo, que eu vou aproveitar, vou pegar o comentário e aproveitar até para fazer uma pergunta. Ele fala, ele provavelmente quer saber se a professora trabalhou um pouco com a diferenciação entre um conceito de laicidade e laicismo, e ele lembra também que o modelo francês, ou seja, esse rigor todo, muitas vezes com a liberdade individual de não permitir que se use um véu em uma escola pública, que se use eventualmente um crucifixo, né? Que tem história, né? Foi resultado da ojeriza, as relações de poder religioso, exemplo da noite de São Bartolomeu. E por fim, para para passar-lhe a palavra, né? A questão de saber, bom, aqueles conceitos ali, aquele lema da Revolução Francesa, a liberdade, igualdade, fraternidade, ele teve uma origem exclusivamente religiosa ou ela teve, de fato, absorveu um pouco da religiosidade, do cristianismo, mas absorveu também de outros elementos? A religião, bom, eu não sou historiadora, tá, gente? Vou deixar claro para vocês que eu não sou historiadora sobre essa temática, não é? Eu me interesso, estou começando a estudar a história agora, né? As referências que eu apontei aqui no início fazendo a história foi do Geraldo Paiva. Em outros temas, eu tenho ido à própria história diretamente. Nesse, eu estou começando. Então, assim, eu não sou uma expertise em história, preciso deixar isso claro, né? Para também delimitar um pouco aqui, né? O meu universo e meu raciocínio. Estou há algum tempo fora do Brasil, acompanho as notícias, mas não estou tão por dentro como vocês que estão aí todo dia, ouvindo tudo, né? Por isso a ironia aí do Bolsonaro, né? Ela passou, enfim. Então, tem que deixar isso claro também. Mas, assim, a religião, não só nesse momento, mas ao longo de toda a história da humanidade, desde os gregos, né? Ela se associou a outras produções humanas, econômicas, políticas, não é? O que a gente não pode é esvaziar toda ela e achar que ela é só isso, né? Assim, junto com o religioso, tem o psicológico, tem o econômico, tem o político, às vezes até o fisiológico, como estão estudando aí no cérebro os neurocientistas, né? Descobrindo o ponto de Deus, né? Enfim, tem uma série de elementos que a gente não pode desconsiderar, mas não podemos reduzir tudo ao religioso. Então, ao olhar a história, a gente precisa ver ali que teve o papel da religião em alguns momentos, mas teve o papel do humano ao exercer a sua função religiosa. O humano que se associa, por exemplo, a um lugar de poder, não é? Um lugar de poder que, às vezes, ele é constituído por conta de uma religião extremamente aliada ao poder político. E aí ele se torna facilmente vamos dizer assim, o agressor, o dominador, né? Em nome dessa verdade que é absoluta, né? Que se aliou. Então, nós vimos isso aqui na França também. Mas não só aqui, a gente viu isso no mundo inteiro e continuamos vendo isso hoje, né? Aliado à crença naquele que tem o poder
maior que o humano, né, na crença no transcendente, vem aquela escolha de representantes dentro das esferas religiosas que estariam mais próximos desse poder, ou que teriam a palavra que seria atribuído a esse maior. Então, junto com isso, muita violência é cometida, muita dominação é cometida. E foi aqui na França, sim. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa leitura crítica para analisar cada evento da história, né? Mas isso não precisa ser à custa da amnésia, de enxergar também que nós tivemos líderes religiosos no mundo inteiro que promoveram a libertação. Para o Martin Luther King, quando ele promove, né, aquele discurso, I have a dream, né, eu tenho um sonho, ele está motivado também pela sua fé religiosa e cristã, né, motivadíssimo também por isso, e ao mesmo tempo tem um poder político imenso, que é libertador e que reorganiza a história dos negros nos Estados Unidos, não é? E isso é um símbolo e todo mundo aceita como um símbolo de libertação. Mas ele estava movido por a sua profunda fé religiosa. O Gandhi também. Então, assim, o ser religioso por si só não salva ninguém de ser autoritário ou de ser opressor. Deveria, porque a maioria das religiões, né, ou talvez todas elas, preguem esse amor ao próximo, essa libertação. Mas, quando se alia a outras coisas, a própria personalidade, a história da pessoa, a questões políticas, econômicas, ela pode vir a serviço, né, de outros valores. E, às vezes, até paradoxalmente, aquilo que seria o próprio princípio dessa religião. Eu não sei se eu respondi a pergunta, desculpem, né? Parece que ela foi mais específica. Professora, tá muito interessante e de fato, né, muitas vezes as pessoas, dependendo de que lado se encontram nessa relação, né, às vezes associam como necessariamente a religião como opressora ou necessariamente a religião como vítima, né? E vemos aqui, né, na sua fala que há necessidade de ver um equilíbrio, né, entre essas questões. Às vezes pode-se usar o discurso religioso para exercer a opressão, como também pode se exercer para libertar as pessoas, né? Exatamente, exatamente. Nós temos aqui também uma colocação seguida de uma pergunta do senhor Roberto José Neres Moraes. A laicidade, abre aspas, a laicidade está sendo violada em relação aos direitos de criança, direitos de crença das crianças afro. Como, na sua opinião, se pode defender estes direitos que, apesar de legalmente previstos, estão sendo violados? Fecha aspas. Então, é preciso que nós tenhamos organizações que podem ser religiosas ou não, ou que podem ser juntas, organizações religiosas e não, mas juntas, não é? Que promovam isso. Precisamos ter pessoas também que batalhem por isso, que apareçam líderes, não é? Que batalhem por essa libertação, por esse cuidado com a vida, por esse cuidado com o ser humano, cuidado com as crianças, né? Nós temos é como se fosse uma espécie de colonialismo, né? Religioso, violento, né? E que é preciso ser combatido com coerência. O grande risco é quando esse combate vem apenas como reação de ressentimento, porque às vezes ele vem combatendo a religiosidade de maneira genérica e não combatendo grupos específicos que estão promovendo a violação, o domínio, o autoritarismo e o abuso de poder, que se mistura com político e com econômico. Então, eu acho que a forma acho que reflexões como essas ajudam a promover essa libertação do pensamento. Organizações como essas que vocês, né, constituíram aí agora e que agora se unem para um evento desse, tem um papel muito importante, mas não é de uma única tacada, né? Não é assim, da noite para o dia que vai acontecer. Chega um momento que, às vezes, a coisa acontece da noite para o dia, mas ela teve toda uma história prévia que promoveu essa
essa libertação, essa transformação e essa mudança. Professora Marta, obrigado pela resposta. E eu queria aqui, já estão chegando mais perguntas, mas eu queria ouvir a sua reflexão. Como é que está esse posicionamento, ou essa temática, ou esses debates dentro do campo da psicologia? A professora vê esse tema crescendo, a sua posição é minoritária, a sua posição é majoritária, dentro do aspecto assim tanto acadêmico, até talvez profissional, como a professora entender melhor, como é que se encontra? Ainda há muita resistência, ainda há que convencer muitas mentes e corações em relação a essa falsa dicotomia? Essa reflexão na psicologia, ela se iniciou aí com mais força, não é? No nosso país, há cerca de umas 2 décadas, não é? E ela vem se constituindo gradualmente, de maneira que hoje todos os conselhos regionais e mesmo o Conselho Federal, todos eles têm se envolvido com essas questões, têm produzido material a respeito, têm promovido eventos, algumas constituem comissões, né, para tratar desse assunto. Isso é recente em termos da história de psicologia no Brasil. Mas se a gente pensar na história da psicologia como um todo, esse tema foi muito presente no início da psicologia, né? Então, todos os grandes pensadores em psicologia se voltaram para o tema da religiosidade, da espiritualidade, da religião e deixaram obras importantes, como, por exemplo, a do William James, que se chama As Variedades da Experiência Religiosa, né? E que é lá no comecinho da psicologia, né? De 1902, ele publicou essa obra, que era resultado das conferências Guilford, que ele ministrou, não é, em Edinburgh, e depois, né, virou livro, e que isso, muitas vezes, não é nem relatado para o estudante de psicologia. Ainda acontece isso. O estudante começa a sua formação e esse tema é abortado. Esse tema ele é extirpado da formação e se fala do William James como um nome importante na origem da psicologia e se fala dele como, né, um grande representante norte-americano, etc., mas não fala nada sobre essa obra e sobre como ele foi pioneiro também sobre essa temática, né? A mesma coisa o Wundt, que é considerado o pai da psicologia experimental. Ele também escreveu dos 10 volumes onde ele sistematizou a psicologia da época, 3 era destinado à mitologia e à religião. Não se fala nada. O estudante sabe que o Wundt foi criador do primeiro laboratório de psicologia experimental, é considerado o pai da psicologia experimental por isso, mas não se fala nada que ele escreveu 3 livros, né? E que propunha, inclusive, outro método para se estudar esses temas, né? Em vez de ser o método experimental. Mas não se fala. Então, até hoje existe esse silenciamento, né? Mas cada vez mais tem ampliado a discussão, o debate, né? Cada vez mais se vê que, se não se tratar desse tema ao longo da formação, o profissional vai sair muito mal preparado. Num país como o Brasil, onde, no censo, né, realizado aí há 10 anos atrás, 92% das pessoas se declararam pertencentes a uma religião e outros 8% não pertencentes, mas apenas 4% se declararam ateus, né? Quer dizer, você tem 96% que tem uma religiosidade, né? E apenas 4% não pertencem a uma religião e outros 4% não têm nenhuma crença em Deus, por exemplo. Então, você vê, se 96% da população tem uma crença em Deus, o psicólogo vai atender só esses 4% que esse tema não aparece, que não tem. E quando não é verdade, porque mesmo aquele que é ateu traz essas questões para a clínica. Ele também traz, porque ele também tem questões existenciais a serem trabalhadas nesse terreno. Então, que psicólogo é esse? Que ele vai chegar lá e não vai estar preparado para lidar com algo que é tão importante na vida do brasileiro. Então, não tem mais como.
E todas essas questões que você falou no início, né? Que são polêmicas, né? No cenário envolvendo a relação da psicologia com a religiosidade, com a laicidade, como a questão do aborto, a questão da homossexualidade, né? Todas essas questões têm promovido cada vez mais reflexão, né? Então, junto com essas polêmicas, também cresceu o interesse da psicologia por isso. Então, eu não me considero excluída na psicologia por trabalhar com esses temas. Nunca me considerei. Nem desde quando eu escrevi a minha tese de doutorado e defendi, o auditório estava lotado de gente que queria ouvir, né? Porque foi a primeira tese de doutorado da UNB que tratou dessa temática. Crença religiosa e personalidade em estudantes de psicologia. Então, lotou, todo mundo queria assistir, todo mundo queria ver, porque era um tema silenciado. Mas, junto comigo, e um pouco antes e depois, a gente tem muitos pesquisadores trabalhando neste campo hoje. Então, ainda é um tema que tende a promover, às vezes, algumas desconfianças, né? Alguns silenciamentos, mas cada vez mais considerado importante e cada vez mais sendo objeto de artigos científicos, de livros, de disciplinas, né? E de iniciativas para discutir e amadurecer melhor a formação do psicólogo para tratar disso. Obrigado, professor. Ainda há mais alguns comentários aqui, aqui no nosso chat, mas nós já caminhamos para 1h30 de debate. Quero agradecer a todos aqui, os que participam e que nos têm contribuído para que esse debate seja tão rico. Eu gostaria de passar à professora Marta, também para não cansá-la, para a gente não demandá-la em demasia, e que ela também possa cumprir seus compromissos acadêmicos lá na Europa. E passar-lhe novamente a palavra, se tiver interesse em fazer alguma consideração final, algum outro comentário que deseje fazer. Bom, eu quero agradecer a oportunidade do debate, dizer que esse diálogo, né, com outras áreas, ele é extremamente rico e interessante, deixar registrado o meu interesse em aprofundar mais esse debate, esse diálogo com outras áreas, não é? E parabenizá-los por essa iniciativa, que é simultaneamente intercultural, né? O que vocês estão fazendo é uma discussão que é simultaneamente intercultural, interorganizacional, interinstitucional, né? Intercontinental, né? E também interdisciplinar, né? É um desafio. Vocês viram que, em algum momento, eu lidei com o desafio de estar falando para um público que é interdisciplinar, né? Que coloca-me questões do campo da história, do campo da política, né? De outras áreas, e que todo mundo se sente, né? Os pesquisadores tendem a se sentir mais seguro, mais dono do pedaço, quando estão falando para um público que é da sua área, e que exige a gente se colocar num lugar também de não saber quando a gente vai dialogar com outras áreas, não é? E se colocar nesse lugar de não saber é sair do lugar de domínio, é sair do lugar da autoridade absoluta. E não é simples, né? Então, exige realmente uma certa abertura à exposição, a se expor, às vezes, naquilo que você também não sabe, naquilo que você tem que conhecer mais. Mas é também impulsionador do conhecimento, né? De aprofundar, e exige coragem. Então, eu acho que muitas vezes a tentativa de domínio vem em função de uma ideologia defensiva de quem reconhece que tem coisas que a gente não tem respostas ainda, mas que pode vir a ter, né? E quando estamos juntos, talvez nós possamos encontrar respostas muito mais próximas da verdade, né? Então é isso, eu agradeço a confiança, me coloco nesse lugar de quem também tem muito a aprender com vocês, tanto os que estão assistindo quanto os organizadores. Parabéns. Professora Marta, muitíssimo obrigado. Peço às pessoas que estão assistindo que permaneçam mais alguns instantes, que tem alguns avisos importantíssimos
a fazer. Professora Marta, muitíssimo obrigado por compartilhar o seu conhecimento, por sair da sua zona de conforto e dialogar aqui com pesquisadores da diversa área do conhecimento, não só pesquisadores, como ativistas. E também gostaria aqui de registrar, vejo aqui uma participação de Roberto José Neres Moraes. Ele diz que aborda o tema do racismo religioso na disciplina de Psicologia Jurídica, na Unifap, que, se eu não me engano, é a Universidade Federal do Amapá, no curso de Direito. Ele diz que também é psicólogo. E com essa deixa, eu gostaria de registrar que na sexta-feira, aqui vou passar todos os horários. Na sexta-feira nós teremos uma assembleia aberta de pesquisadores e ativistas e defensores da liberdade religiosa, a qual todos estão convidados. O horário de Manaus é 13h30, pelo horário de Brasília 14h30, Cabo Verde 16h30, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 17h30, Portugal, Guiné Equatorial e Angola 18h30, Moçambique 19h30 e Timor-Leste será às 2h30 da manhã do dia 31 já. Então, nesse evento, nós teremos a oportunidade, de fato, de poder dialogar, conhecer, trocar experiências e que possamos ali conversar e, de fato, mesmo trocar até virtualmente cartões. E assim poder conhecer outros pesquisadores que tratam sobre a mesma temática, talvez em outro campo do conhecimento. Agora vem os avisos mais importantes também. Dando continuidade ao nosso seminário, teremos agora aqui vários horários. O próximo evento, Religião e Eleições na Atualidade. E aí nós retornaremos aqui, importante, repito, retornaremos ao canal da OAB Amazonas. Então, aquele primeiro canal que nós tivemos no dia de ontem, na abertura, retornaremos a ele, e aqui eu vou passar para o tema Religião e Eleições na Atualidade. Teremos como mediador o doutor Marcos Vinícius de Freitas Reis, doutor em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos e professor do curso e mestrado acadêmico em História Social na Universidade Federal do Amapá. Ele como mediador, e o nosso grande palestrante, o doutor Ronaldo Almeida, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mestre em Antropologia Social, doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo e professor no Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas. Atento aos horários. Em Manaus, 15h30, 3h30 da tarde, horário de Brasília, 16h30. E no card do evento pode ser encontrado os horários para os outros países também. E lembrando, para quem eventualmente não conseguiu acompanhar a palestra de abertura, que ela já se encontra na página de Facebook do Observatório da Liberdade Religiosa, na página Olir Brasil, colocando Olir Brasil, poderá encontrar lá em uma das postagens a transmissão anterior e também todas as transmissões do nosso evento serão colocadas. As pessoas que fizeram sua inscrição que fizeram a sua inscrição e têm participado aqui do seminário também receberão um certificado atestando as suas horas de atividades. E nós teremos ainda hoje um terceiro momento, deixa eu confirmar aqui o horário, só um instante. Aqui fechou tudo. Hoje ainda teremos um terceiro momento, às 20 horas, horário de Brasília, no qual vai se tratar sobre aspectos religiosos e políticos de Moçambique e Timor-Leste. Às
assim que às 20 horas, e aí retornaremos aqui ao nosso canal do Observatório. Então, nós temos em 2 momentos, nós tivemos esse primeiro momento aqui das 10 horas no canal do Observatório, e teremos um momento no canal do Observatório às 20 horas, horário de Brasília, hoje. No restante da programação, tudo pelo canal da OAB Amazonas. Repetindo, 16h30, horário de Brasília, canal da OAB Amazonas, e 20 horas aqui pelo canal do OLIR. Para quem fez a inscrição, receberá também essas informações e esses lembretes pelo e-mail. Mais uma vez, quero agradecer às instituições organizadoras, agradecer especialmente à professora Marta, que muito nos contribuiu com seus conhecimentos, muito interessante. E também agradecer aqui especialmente ao doutor Anderson, que dentre das suas várias habilidades, ele é apresentador de rádio, excelente advogado, coordenador, organizador de eventos, também um excelente técnico e operador aqui de Zoom, com transmissão de YouTube e tudo mais. Doutor Anderson, nosso muito obrigado, e aguardamos todo mundo agora no período da tarde aqui, da tarde do Brasil. Um abraço para todos e até o próximo momento.